1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda. E com o valor que o euro tá agora, eu acredito que você não vai precisar preparar o psicológico para vir morar na Alemanha. E eu sou a Juliana e eu acredito que na prática a teoria é um pouquinho diferente. Todos nós sabemos Com disso, certeza. né? Pois bem, diretamente de Stuttgart, na Alemanha, o Alemanha Cast hoje vai falar sobre: é possível preparar o psicológico para morar no exterior? Não sabemos. A gente fala tanto aí do preparar o normal, vamos dizer assim, né? A parte burocrática, visto, viagem, mudança, etc. Agora é hora de falar da preparação da cabeça, né? Talvez é mais importante do que... Com certeza, eu acredito que é mais importante. Não adianta preparar só a mala, a gente tem que preparar um pouco o psicológico. Exatamente. Então, lembrando nossos ouvintes aí, que agora a gente tem o Stammtisch do Alemanha Cast. Nós criamos um grupo no Facebook, onde fica mais fácil aí pra vocês falar com a gente, postar aí coisas sobre a Alemanha, enfim. Discussão de algum tema, só postar lá que a gente vai estar comentando. Fica mais fácil entrar em contato com a gente. É isso aí, então vamos para os recadinhos? O Alemanha Cast só existe graças a você, caro ouvinte. Se você gosta do nosso projeto, você poderá tornar-se nosso apoiador e contribuir com o nosso podcast. Os padrinhos do Alemanha Cast que doarem a partir de R$15 por mês têm acesso ao grupo fechado do Telegram. Nesse grupo, você poderá conversar diretamente conosco. Você poderá também dar pitacos em nossas pautas ou até sugerir algum tema para o nosso podcast. Além disso, você terá o benefício de escutar nossos episódios antes deles serem publicados no feed. Sim, os padrinhos do Alemanha Cast recebem os programas antes dos demais seguidores. Mas você deve estar se perguntando como fazer parte disso. Basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoia e lá você poderá contribuir com o nosso podcast e tornar-se nosso padrinho. Quem tiver alguma reclamação, sugestão ou dúvida ou quiser comentar sobre esse episódio, basta nos enviar um e-mail para podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br, ou ainda através de nossas redes sociais. Procure por Alemanha Cast no Instagram, Twitter ou Facebook, que estaremos lá prontinhos para falar com vocês. Por fim, peço que divulgue o podcast para seus amigos ou conhecidos, ou ainda para quem nunca ouviu ou não sabe o que é um podcast. E agora, você fica com o programa. Antes de mais nada, a pergunta de 1 milhão de euros. Quem é você na fila do Beer Garden, Juliana? Antes, esse 1 milhão de euros tá valendo muito hoje em dia, hein? Em reais subindo. Mas então, eu sou Juliana, eu sou psicóloga, eu tô aqui na Alemanha já faz 3 anos, então já tenho uma jornadinha aqui. Hoje eu trabalho online atendendo principalmente brasileiros que moram aqui no exterior. Então temos a pessoa certa pra falar nesse... Com certeza. Tá, mas por que você veio parar aqui nesse país frio, gelado? Então, o marido, né? O marido arrasta a gente na bagagem e a gente tem que vir aqui. Hashtag eu já vi esse filme. Já? Olha! Enfim, o meu marido foi expatriado, ele trabalha numa empresa alemã. E aí a gente tá aqui desde 2016, ele tá trabalhando, a gente veio a princípio pra ficar 1 ano. Já estamos completando 3. Olha aí, ó. Os anos são mais longos na Alemanha, né? Tá vendo que às vezes a gente traz uma bagagem pequena e tem que aumentar um pouquinho no meio do caminho, né? O Alemanha Cast, né? Bom, o programa eu acho que é meio genérico, não é exclusivamente sobre a Alemanha, né? Porque eu acho que qualquer mudança para o exterior, para qualquer outro país, ou talvez até para outra cidade, você vai se deparar com muitos problemas. Não só burocráticos, mas muitas vezes psicológicos, né? Creio que a maioria das pessoas não para pensar nisso quando tá fazendo a mudança. Eu acho que é mais a parte de, vamos arrumar uma casa, vamos ver como é que funciona o visto e como é que vai ser o idioma e tal. Imagina um monte de coisa, mas esquece de parar para pensar como é que vai ser a relação entre as pessoas, como é que vai ser a saudade, assim, como é que vai ser o psicológico da pessoa, né, nessa mudança toda. Então, para isso, a gente quer saber de vocês aí. Tem alguma forma de preparar o psicológico para amenizar essa mudança de país?
Antes de eu vir morar na Alemanha, como eu sou uma pessoa super sentimental e apegada na família... Sério? Sério. Várias pessoas me falaram, procura um psicólogo, Fê, procura um psicólogo. Eu marquei, eu fiz algumas sessões com um psicólogo, só que eu dou o meu depoimento que pra mim, naquela hora, não valeu a pena. Tava uma correria também. Tava uma correria, e eu tal. acho que eu não conseguia aproveitar tudo. Talvez também eu fiz só um mês, entendeu? Talvez eu tivesse que fazer um acompanhamento maior. acompanhamento maior. Até porque quando a gente vem morar aqui, a gente fica sabendo tudo em cima da hora. E a gente tem o trabalho, tem a casa, tem tudo lá. Mas enfim, isso é meio interessante que as pessoas falaram pra você fazer isso. Ninguém falou pra mim fazer isso. Não, só pra mim. Sim, e aí eu até faço um parênteses aí, né? Às vezes a mulher que vem pra acompanhar o marido, né? É um pouco diferente a rotina, Com certeza, o objetivo. com certeza. Porque o marido chega e ele tem um objetivo. Então ele vai trabalhar, ele vai conhecer pessoas, ele vai estar o dia inteiro envolvido com outra atividade. Ele vai estar com a cabeça ocupada. E a gente que acaba ficando em casa, me incluindo também nesse grupo, que vinha acompanhando meu marido, eu também passei por isso. Então eu cheguei aqui, ele ia trabalhar de manhã e eu acabava ficando em casa. Então a gente tem que aprender a se ocupar de algum jeito. Às vezes no começo a gente fica bem perdido, né? Não sabe o alemão, não conhece as pessoas. Às não vezes, conhece... depois, mais no futuro, tá se Depois de perdido. um ano, depois de 2 anos. Não consegue ler nem as placas, né? Passa no 3º ano também. Aí quando você acha que tá conseguindo... Não. Você descobre que não. Mas isso que você falou é bem bacana, porque a gente tem a impressão que não evoluiu. Mas quando você olha a trajetória inteira, você tem que ter um carinho pra toda essa história e lembrar que você tá melhor do que antes. Sim. Então hoje você tá muito mais adaptado do que quando você chegou Sim, com há certeza. um ano atrás. E às vezes a gente não tem essa percepção. Sim. A gente só olha pra hoje e fala assim, nossa, eu não gosto, eu não sei nada do alemão. Sim. Não, poxa, você tá no B2 já? Sim. Olha aí que beleza. Então, é reconhecer essa jornada, é reconhecer tudo que você já trilhou E as até pequenas aqui. conquistas, né, também. Exatamente. Pois bem, mas daí hoje a gente vai tentar falar um pouquinho de antes disso tudo acontecer, Sim, né? Como sim. pensar, como você poderia organizar a sua vida para talvez minimizar um pouco essa mudança, até porque a sua famosa zona de conforto vai acabar, né? Exatamente. Adeus, zona de conforto. Desde Então, que a gente questão mora aqui, né? Como lidar com isso, né? Eu acredito que a gente não tá um dia na zona de conforto. Não. Não existe zona de conforto, que todo dia é um desafio novo. Quando eu vou sair de casa, nem que seja pra ir no mercado, porque alguém pode vir falar comigo alguma coisa que eu não sei. E vamos separar aí em 2 partes, né? Primeiro que quando a gente, antes de vir pra mudar, né, de fato, mudar de país, tudo, a gente precisa resolver um monte de burocracia. Então a gente precisa resolver a questão de visto, questão de apartamento, onde eu vou morar. Se eu tenho filhos, eu preciso saber onde que meus filhos vão estudar, como é que funciona o sistema de escola, que aqui na Alemanha é bem diferente do que no Brasil. Sim. E vários pontos burocráticos. Então a gente tem primeiro esse ponto, dessa parte que a gente às vezes não fica envolvido em questão de fato do lugar que a gente tá indo. Mas fica preso nas coisas lá também, né? Que a gente precisa resolver. E aí, quando a gente vê, eu vou pra Alemanha, ou eu vou para os Estados Unidos, ou independente pra onde eu vá, é interessante que a gente estude pra onde a gente tá indo. Sim. Então, conheça qual que é a estação. Lá é frio, lá é calor, as estações são bem definidas, como é que funciona? Até definindo, né, se é possível escolher mais ou menos a época pra vir, talvez facilite mais vir no verão, depois que acabou o verão, tá começando o outono. Isso é legal que você falou, porque às vezes as pessoas não se atentam a isso, né? Pois é, porque novembro é triste, né? Novembro é A triste época aqui. de inverno aqui na Alemanha não é fácil. Então, você vir numa época que é de inverno, que que as pessoas já ficam mais reclusas, Sim, se sim. encontra um país completamente diferente do verão. A pessoa chega cheia de energia e tal, país novo, daí chega aqui, aquele clima. 4 que horas nem eu da falo, tarde né? é escuro. Alegria de viver, né? Alegria de viver, né? Exatamente. Então, aí, além desse ponto, então, pesquisar sobre o lugar. Às vezes você procurar em sites como é que funciona, como é que é a rotina. Sim. Procurar pessoas que já moram no país Sim, pra trocar ideia. Não só de turismo, né?
Exatamente. Vou até dar um exemplo. Antes de eu vir pra cá, eu tenho um cabeleireiro lá em Campinas, que eu sou de Campinas. E um dia, um pouco antes de eu vir, eu fui lá fazer meu cabelo, porque aqui é meio difícil de encontrar cabeleireiro. E aí eu tava conversando com ele morou aqui na Alemanha por 14 anos. Sério? Então Legal. ele fala alemão, e ele morou inclusive louco. em Stuttgart. Ô, louco. Coincidência. Coincidência. E aí, quando eu tava conversando com ele, aí ele falou assim pra mim, Ju, morar lá é igual morar aqui. Só que você tá morando na Europa, tipo, a rotina é Sim. normal. É igual aqui. Aí eu achei um absurdo aquilo. Eu falei, Como assim? Como assim? Não vou viajar todo dia? Aí eu falei, não, um absurdo. Imagina, ele tá louco. Que isso, falar que a rotina Fora é de si essa igual. pessoa aí. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que fazia total sentido o que ele falou. Com Porque a certeza. rotina daqui é igual à do Brasil. É claro, a gente tem que... Não dá pra não considerar a questão Algumas de coisas. qualidade de vida, que aqui a gente Claro, tem parques maravilhosos, tem tudo. partes da rotina que são completamente diferentes, mas o Mas resto da vida é normal, cara. Exato, mas a rotina não deixa de ser rotina. Você tem Sim. que fazer, cuidar da tua casa, ir pro Sim. mercado. E tem um ponto que é um pouquinho mais difícil, que é quando a gente vem pra acompanhar a família, pra acompanhar o marido, a gente, mulher, a gente deixa uma profissão pra trás, a gente deixa um papel que a gente tinha Sim. antes Aham. pra encarar uma vida pra acompanhar ele. Então a gente passa muito mais tempo em casa, a gente vira mais dona de casa. Com certeza. Coisa Sim. que a gente não fazia lá. Isso aí é outra coisa, voltando a pensar no planejamento mental aí, porque você sabe que isso ia acontecer, né? Mas mesmo assim você talvez não pra pensar, porque vai virar uma rotina aquilo também pra você, né? Sim. No começo é tudo novidade, descobrindo um monte de coisa, mas vai passando 1 mês, 2, 3, 6. Exatamente. E aí a sua rotina é aquela, ir pro curso, cuidar da casa e tal. Eu acho que deve ser bem, bem complicado, né? E eu nunca tinha pensado por esse lado, Ju. Porque realmente a gente deveria ver que a nossa vida vai ser igual, a gente vai ter uma rotina também. Aham. E eu nunca pensei, agora tu Tu falando... achou que ia ficar de férias assim, viajando, conhecendo um país por mês e tal? Não é assim? Mas não é assim? Pois é, não é? Eu sempre vejo fotos da Alemanha É Cash o que só parece viajando. assim. Só que não, né? E isso que você falou, Fer, é bem verdade, né? A gente não se dá conta de Não. que a rotina é a mesma. Eu acho que quando a gente tem essa mudança de país, a gente imagina que o que vai acontecer, na verdade, são as férias. É o que a gente Sim. tem de conhecimento de férias. Então, se a gente vai conhecer um país novo, antes, a gente conhece ali a parte de férias. Então, a gente vai para os pontos turísticos. Sim, a gente sim. não tem uma vida rotina naquele Sim. lugar. E aí, quando a gente, de fato, muda, o que a gente passa naquele lugar é a rotina. E a mesma rotina que você vive no país que você mora. Claro, de novo, não excluindo a questão de você ter segurança, qualidade de vida, outras coisas que você tem aqui que são várias diferentes. outras possibilidades, E né? Exato, outras coisas que você exato. não tem aqui, né? Então é difícil. Exatamente. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Afinal de contas, é possível preparar o psicológico para morar no exterior? Antes de vocês falarem alguma coisa, eu quero falar alguma coisa. Vamos ver, ninguém nunca ouve Duas o Tomás. A primeira, Mulheres na mesa aqui é complicado. Deixa o homem a falar. primeira dica que eu dou, escuta o Alemanha Cast. Autopropaganda. Mas você acha que, voltando ao link aí da introdução, o planejamento psicológico é tão importante quanto o planejamento normal? Ou pelo fato das pessoas estar numa correria, né? Porque aquela fase antes de vir, né? Antes de sair do Brasil, você tem tanta coisa pra fazer, você tem tanta coisa pra correr atrás que você, eu acho que acaba nem parando pra pensar em um monte de coisa, né? Então, você acha que vale a pena as pessoas parar, respirar, meditar, pensar na vida antes ou toca o pau? Sim, eu acredito que sim. Aham. Eu acho que é importante, sim, a gente se preparar psicologicamente, mas eu acho que não existe nenhum manual de instrução. Eu acho que cada história de vida, cada coisa que é importante pra você, que é relevante pra você, vai ser muito individual na hora de quando você chegar no país novo. Sim. Então é importante você preparar, mas na medida que você conseguir. Acho que existem aqueles sites que falam 10 dicas infalíveis. Muitos sites. Adoro Exato. esses títulos. Que é uma forma de chamar atenção, tudo. Vale você ler, vale você buscar informação, mas não pegar aquilo ali como verdade absoluta. Então, o preparar o psicológico, se você conseguir fazer um acompanhamento terapêutico antes de fazer a mudança, é importante. Com certeza. Mas eu acho que mais importante do que fazer o antes é depois que
você fizer a mudança, você continuar com esse acompanhamento. E se alguém tiver interessado, pode falar contigo. Né? Isso! Já deixa meu contato aqui embaixo. Então, além de você fazer o acompanhamento antes, fazer depois, porque essa fase, depois que você chegou aqui, igual o Tomás falou, na Baixou primeira... a poeira, né? Na primeira semana, segunda semana, depois que baixou a poeira, Sim. que você consegue ter a consciência real de que aquilo ali é uma rotina, que aquilo vai ser a sua vida dali em diante. Sim, que a tua vida mudou. Exatamente. Então é importante você manter esse acompanhamento depois, se for possível. Eu concordo. E a gente tem tantas expectativas de quando chega aqui, e quando tu chega é uma coisa totalmente diferente do que tu imagina, pelo menos pra mim. Quando eu cheguei não tinha nada a ver do que eu imaginava que era. Eu acho que é importante ter em mente que não vai ser fácil. Né? Não é um mar de rosas, não. Não. Isso é uma coisa interessante, Ju, porque quando a gente tava no Brasil, eu nunca pensei que pudesse ser difícil morar fora. Sabe? Eu pensava mais em outras coisas, mas isso nunca passou pela minha cabeça, das dificuldades que talvez a gente pudesse ter morando aqui. A gente tá desencorajando a nossa audiência. Não, gente, se não fosse bom, a gente não estava morando aqui ainda. Opa! E a experiência é única, vale muito Sim. o fato de você conhecer uma outra cultura, você abre muito a cabeça, você conhece o jeito de pensar, um país que funciona diferente, e isso faz com que, quando você olha de novo pro Brasil, você olha de um outro jeito. Com você olha certeza. aquilo ali falando, nossa, existe uma outra realidade e que funciona quando tem regras, quando tem outros tipos de jeito de lidar e que dá certo. Então, por que não tentar implantar aqui? Sim, então, acho que com abre certeza. muito, a experiência de morar fora abre muito a cabeça. E até a pra percepção tudo de isso. várias coisas boas que são feitas no Brasil, que quando você estava lá, você achava, nada a ver isso aí e tal. Aí você olhando de fora, você fala assim, pô, aquilo ali é bem feitinho lá, sabe? Tem várias coisas que a gente discute, eu e a Fernanda, eu falo, nossa, o pessoal fica reclamando, mas, pô, parece tão bom isso, sabe? E o brasileiro, não, aqui, não sei o quê e tal, enfim, né? É aquela história, né? Exatamente, mas que não é fácil, não é fácil. Mas, como você falou, Fer, a questão de preparação, você não tinha pensado sobre essa questão de se preparar psicologicamente antes. E, na verdade, eu acho que a gente não pensa nisso. Não pensa, é tanto estresse, tu tá saindo do teu trabalho, tem a mudança. Aquelas semanas antes de embarcar... Nossa, Meu Deus do flor da céu. coisa. A única preocupação é como que eu vou conseguir colocar toda a minha bagagem nessa mísera mala. Nossa, gente, eu só pensava na mala. Exatamente, a gente não pensa na mente, no psicológico, como é que vai ficar. Então é muito uma questão de que você cria uma fantasia na cabeça de que morar fora é muito bom, é muito... Sim. não tem problema. Porque no Brasil a gente tem muito problema, então lá fora não tem problema. Então quando você está de fato aqui, que você vive uma rotina, você acaba vendo que nem tudo são flores. A gente tem problemas também. E tá Sim. tudo Sim. bem. Eu acho que Que compartilhar... é normal, né? Eu acho que encontrar pessoas aqui que vivem uma realidade muito semelhante de você, semelhante do que você passa, você compartilhar os desafios, eu acho que isso é muito enriquecedor e acaba acolhendo o que você tá sentindo, o que você tá passando, pra conseguir lidar melhor com as situações. E como lidar com essas expectativas? A gente lida... Eu digo, antes de vir e tal, assim, as pessoas ficam mentalizando um monte de coisa, mas como não fazer com que isso seja uma frustração depois? Difícil, né? Eu acho que cada um tem seu jeito, Pra mas mim não foi vai uma descobrir, frustração. vai descobrir na porrada, né? Não tem jeito, né? Eu tinha bastante expectativas e, assim, quando eu cheguei aqui, eu fiquei maravilhada. Nossa, eu olhava tudo, daí eu falava pro Tomás, gente, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Pra mim, assim, as expectativas que eu criei referente a aqui foram, apesar das dificuldades, eu fiquei maravilhada. Quando eu cheguei aqui, eu olhava tudo, olhava até... O trilho do trem eu achava lindo. O pessoal comprando ticket, tudo pra mim era lindo. E agora? Agora pra mim já é normal, só que eu foi vejo... o que a gente falou. A sua vida é isso, cara, a sabe? vida é isso. E eu vejo as outras pessoas que vêm visitar a gente, pra eles, o que eu passei quando eu cheguei aqui, porque eu nunca tinha viajado pra Europa, eu vejo que eles são assim, eles acham tudo bonitinho também. Ai, olha que legal, olha que legal. Só que pra gente já é normal agora. Exatamente. Eu acho que o que você perguntou, Tomás, de expectativa e realidade, vai um pouco de encontro com o que eu acabei de falar, né? A gente cria uma expectativa de que, eu vou arrumar um emprego, porque aqui eu tenho tal profissão. Então lá eu também vou arrumar um emprego, vai ser legal, eu vou arrumar amigos do jeito que eu tenho amigos aqui. Sabe de nada. E vai ser tudo redondinho.
Aí quando você chega aqui, você vê que nem tudo era como eu falei na frase inicial. Na prática, a teoria é um pouquinho diferente. Então, a gente faz aquele planejamento, a gente pensa que tudo vai ser bem redondinho, bem certinho, as coisas vão funcionar, eu vou ter uma vida cor-de-rosa, vai ser tudo maravilhoso. Vai viver no spa e tal. O marido vai trabalhar e aí eu tenho que o quê? Que limpar o banheiro. Olha que situação. Eu não vou pro salão. Eu não vou pro salão de beleza, eu tenho que aprender a fazer minha unha. Então são coisas assim que a gente não imagina, né? Mas não desanimando aí os Alemanha casteiros. Com Já certeza, gente. Ô, Ju, eu tenho uma pergunta. Será que tem alguma forma da gente conseguir lidar melhor de se relacionar com a nossa família e amigos morando longe? Porque muda? Muda muito. Isso é muito curioso, Fer, porque a gente acha, não, vai ser muito simples. Sim, eu sempre vou pensei, eu vou falar por FaceTime, tá tudo certo e tal. Só que aí os dias vão passando, aí vem o aniversário do priminho. Aí vem a festinha de batizado da fulana. Aí tem o casamento da melhor amiga. As coisas vão acontecendo no país que você deixou, né? No Brasil, no caso. E você continua acompanhando isso. Tudo de longe. E a relação que você tem que ter com tudo isso é a distância, né? Então você acompanha daqui. Antes você conseguia estar presente, você conseguia ir nas festinhas, você conseguia ir nos almoços de domingo. E isso era importante. Não que agora não é mais, mas agora você tem que aproveitar tudo aquilo de um outro jeito. E às vezes quando você fica muito presa naquela situação de só acompanhar eles de longe... Quando você fica muito presa acompanhando tudo aquilo de longe, você deixa de viver o que você tá vivendo hoje. E aí você não vive lá porque você não está lá. E você não vive aqui porque você não tá aqui lá, mentalmente. Né? Então é uma confusão, né? Então até você entender que a sua vida agora é aqui e o que tá lá vai continuar rodando do jeito que roda e tá tudo bem. E você tem que entender que vamos viver a vida aqui e as pessoas continuam vivendo a vida lá e você se mantenha presente do jeito que dá. Então, assim, às vezes... De uma forma diferente, né? A forma... Exatamente. Eu acho que você mantém presente de outro jeito. Então, você manda uma mensagem, você liga. Mas, assim, pegando um ponto positivo, né? Que eu vejo hoje em dia. Quando eu ligo pra minha mãe, quando eu ligo pra minha cunhada, quando eu ligo pras pessoas... pra minha família, eu estou muito mais presente do que antes. Porque quando eu tava lá no Brasil, eu conversava com a minha mãe e ela tava do outro lado da cozinha e eu nem prestava atenção, ou ela não prestava atenção no que eu tava falando. Agora, quando a gente tá falando no FaceTime, eu tenho que estar olhando ali. Eu tenho que estar prestando atenção. E ela também. Então, eu percebo que hoje... As conversas, os diálogos, eles são muito mais presentes do que antigamente. Eu fiz mais ou menos a contabilidade de quantos dias eu passei com a minha mãe ano passado e quanto eu passava nos anos anteriores, quando eu estava no Brasil. Ano passado eu fiquei mais dias com ela. E sem a gente ter ido pro Brasil. Porque ela veio, a gente mora em cidades separadas, não morava na mesma cidade lá no Brasil. E eu via ela, assim, feriados, assim e tal, e ela veio e ficou um mês aqui. Então eu fiquei 30 dias com ela. E no Brasil, eu não lembro quando que eu fiquei 30 dias com ela, no ano inteiro. Entendeu? Então, é bem louco, assim. E esse é um negócio que eu não parei pra pensar que poderia acontecer quando eu tava vindo pra cá, sabe? É diferente, a relação muda. Claro que foram 30 dias corridos, né? Sim. Mas, enfim. E isso é um problema que eu tive bem grande quando eu cheguei aqui, Ju. Eu vivia a vida dos meus amigos e a minha família no Brasil. Eu não vivia a minha vida aqui. Eu ficava 100% no Instagram, no WhatsApp, falando com eles sobre o que estava acontecendo com eles, sobre a vida deles e não conseguia viver aqui, sabe? E daí começou a mudar o fuso horário, daí eu ia dormir cada vez mais tarde, porque eu ficava olhando. Daí até que teve uma pessoa que falou pra mim, um exemplo, deu 9 horas aqui na Alemanha, eu desligar o celular e dormir. Porque eu comecei a sofrer com insônia, coisa que eu não tinha no Brasil. Mas era porque eu queria sempre ficar sabendo o que estava acontecendo lá e não conseguia dormir. Até que teve uma hora que daí eu percebi que realmente... mudou a maneira que a gente tem que lidar com eles, com a nossa família. E realmente eu vejo que alguns amigos meus, eu sou muito mais próxima
hoje do que eu era no Brasil. Lá a gente se encontrava, só que cada um tava com seu celular, cada um tava com não sei o quê. E sempre que a gente liga pra eles, agora a gente fica 100% focado. Até com os meus pais e os meus irmãos. Então a mensagem que fica nessa discussão toda é que você tem que pensar que isso vai mudar também, né? Você tá vindo, você não vai estar presente na festa de aniversário, você não vai estar presente no aniversário do sobrinho, batizado, sei lá o que seja. E você acaba não pensando nessas coisas, né? Então você acaba aprendendo no dia a dia mesmo, né? E além de você não estar presente na festinha do primo, do amigo, faça-se presente nas situações que você conseguir. Então, se é numa ligação, esteja 100% ali. Então, Claro. olhar Exatamente. o lado bom da situação, né? Tem aquela frase, né? Você olha o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Então, por mais que você esteja numa situação que não é tão boa, naquele momento que você interpreta como não sendo boa, mas olhar de um outro jeito, olhar de um jeito mais positivo e, bom, eu não tô na festinha de aniversário, mas eu posso ligar pro meu primo e por 5 minutos estar muito mais presente do que eu estive o tempo que eu morei no Brasil e nunca estive tão presente com ele desse jeito. Sim, Então, quantas pessoas que às vezes estavam na festa que não estavam. exatamente. Né? Então, fica aí complementando o resumo do Tomás. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Lembre-se, você não virá de férias. As pessoas começam. As pessoas ficam procurando em blog de viagem. Ah, como é que é a Alemanha? Como é que é Berlim? Como é que é Munique? Não sei o quê. Só que, não, né? Você, que nem a gente falou no outro tópico, né? É uma vida normal. Você vai ter rotina, você vai ter que ir no mercado, você vai ter que lavar o carro, você vai ter que fazer manutenção no carro, você vai ter que limpar a casa, você vai ter que fazer tudo. Exatamente. Aí, como repito de novo, ó, até uma hipérbole aí. Mas na prática a teoria é um pouquinho diferente. A gente fica procurando nesses blogs de viagem e a gente busca assim, o ponto turístico, o que fazer. Só que, realmente, na rotina do dia a dia é muito diferente, porque você tá na rotina, você não tá viajando, você não tá de férias. Então, você precisa ir no mercado, você precisa, se você tem filhos, você precisa ver a rotina do seu filho, qual que é a escola que ele vai. E, então... Tem tarefa. Exatamente. Tem tudo, atividade não sei do que. É normal. É uma vida Exatamente. normal. Então, ficar buscando essas informações somente em blog de viagem é muito furada. Então, por isso que eu até falei, busca pessoas que moram no país, busca pessoas que têm a rotina daquele lugar, que o fato de morar é muito diferente de quem viaja de férias. Com então, certeza. busquem pessoas que moram lá pra Ou também tem darem uma dica, escutar o Alemanha Cast, né? Exatamente. Verdade. Antes de vir pra cá, eu comecei a procurar no Instagram Alemanha, pessoas que moram na Alemanha, eu encontrei. E o bom é que eu consegui ver um pouco da rotina dessas pessoas, porque normalmente a gente conhece vários Instagrams de pessoas que moram aqui, as pessoas mostram a rotina na realidade. E pra mim isso Isso ajuda foi muito, super né? bom. Ajuda bastante, eu acho. Eu acho que ajuda bastante. Tem muitos Instagrams de pessoas morando na Alemanha, até canal de YouTube. Eu não costumo acompanhar muito o YouTube, mas eu não sei se as pessoas costumam também mostrar o dia a dia ou só de turismo. Eu acho que tem que ser algo mais focado, né? Pra vida do dia a dia. Porque se você busca só blog de viagem, é uma informação completamente diferente Sim, de não quem tem- mora. Mas eu acho que geralmente as pessoas produzem o conteúdo sempre falando das coisas melhores, né? Sim, Isso sim. é bem padrão, assim. Então você conseguir filtrar o mundo real, né? Que é o que o Alemanha Cast tenta mostrar pra vocês. A vida nos bastidores. A vida nos bastidores. Eu acho que é mais difícil você conseguir achar, assim, conteúdos, né? O que tem são os Instagrams, aí tem muitas pessoas que fazem essas publicações, os stories e tal, isso eu acho legal. Só que não fica uma base de acesso lá, né? A pessoa grava e morreu, né? Então, se você estiver acompanhando ali, às vezes tu acaba não vendo alguma coisa, né? Sim. E sem contar também que depois de um tempo, várias coisas que a gente falou que eram novidade já deixou de ser. Então, você já se acostumou com aquilo, porque você já entrou na rotina. Então, aquilo que era diferente antes pra você, talvez agora já não é mais. Só que pra uma pessoa que tá pra vir, talvez ela vai se debater com aquilo. Então, talvez se ela soubesse daquilo antes, talvez ela conseguiria preparar-se um pouco melhor pra lidar com a situação, talvez, não sei.
E é legal lembrar que, assim, conversar com pessoas que moram no lugar, para entender como é que é a rotina, é bom para você se preparar psicologicamente de que a vida não vai ser fácil e que a gente vai ter uma rotina normal, mas também não pegar aquilo ali como verdade absoluta. Claro. Sim, Até cada porque pessoa a sua interpretação é uma, a sua vivência é uma. Você ama limpar a casa. Então, pra você ter uma vida mais hausfrau é bom. E pra uma outra pessoa que às vezes tem uma vida de dona de casa e pra ela aquilo ali nossa. É tortura, né? É uma tortura. É. Então, pegar informações com pessoas que já vivem aqui, já moram aqui, porém, saber que às vezes pra você a interpretação vai ser um pouco diferente. Com certeza. Então, pegar o que é bom e saber que a sua experiência vai ser única. Sim, com certeza. E quando a gente vem morar fora também, a gente abre mão de muita coisa no Brasil, né? Só que a gente abre mão das coisas e ganha outras. Só que a gente Exatamente. também tem que aprender a lidar. Um exemplo, eu e tu tínhamos um trabalho no Brasil. Daí a gente chega aqui e se vê, por enquanto a gente não vai trabalhar. Isso também dá um baque, né? Mas trabalham, né? Não, a gente trabalha em casa, acaba não trabalhando fora. Sim, essa exatamente a percepção do negócio, né? A gente Sim, desvaloriza o trabalho desvaloriza. dentro de casa. Mas ele dá tanto trabalho quanto. Tanto que, quando você mora no Brasil, geralmente você tem alguém que trabalha pra você na tua casa. Sim, que trabalha na sua casa. Aí a diferença é que quando você chega aqui, você trabalha na sua casa. Sim. E você não considera aquilo como um trabalho. Você fala, nossa, Mindset aí eu não tá meio trabalho. Eu não... e... Isso mesmo, Ju, E exatamente. não, mas você trabalha sim. Olha a quantidade de coisas que você tem que fazer. Que você tem que administrar uma casa. Sim, E- até comida, de ir no mercado, Exato. comprar E eu já produto de vi vários limpeza. alemães que encaram isso como um trabalho mesmo, né? Sim. Tipo, a Fernanda já falou, não trabalho, mas tu faz o quê? Tu não cuida da casa? Sim, então isso é um trabalho. Sabe? Não A gente, remunerado e Pra tal. gente no se Brasil, rebaixa, né? Sim. Como se isso não fosse um trabalho. Mas não, é um trabalho sim. A gente tem que dar os louros, né? A comida da geladeira não apareceu lá Sim. num clique, num estalar de dedos. Apareceu porque você foi no mercado. Sim, Você com comprou certeza. o iogurte que o Tomás gosta. Você comprou as Nossa, coisas. a cerveja, Você fez as cerveja. cervejas que o Tomás gosta. Então nada apareceu do nada. Então, Sim. valorizar esse trabalho. Que às vezes no Brasil você terceiriza, né? Você Sim. contrata alguém pra fazer isso pra você. E a gente vai abrir mão de algumas coisas no Brasil, só que também vai ganhar muitas outras coisas aqui, né? Exatamente. No Brasil, a gente tem, às vezes, aquele restaurante favorito. Todo Nossa. sábado eu vou naquele italiano. Todo domingo eu vou almoçar naquele cara do frango. Sim. Então, tem sempre aqueles lugares que a gente gosta muito. Mas o fato de deixar isso pra trás, a gente tem que olhar por um ponto positivo de que nesse outro país que você vai morar, que você vai tá descobrir um monte entrando, de você vai coisa também também. descobrir É. um restaurante maravilhoso. Você vai criar um hábito de ir numa pizzaria que você gosta muito. Então você vai deixar os lugares favoritos de lá e você vai adquirir novos lugares favoritos pra ir. O triste é que às vezes aquele teu lugar favorito você revisita e Depois não é você mais vai favorito. Ah, nossa, é verdade. Isso, e já não é verdade. mais Isso o seu acontece lugar favorito, bastante. né? Porque você muda o seu paladar, né? Você muda É, o e- seu jeito de ver as coisas, de ver o ambiente. Às vezes você gostava de ir num lugar no Brasil e aqui você gosta de ir em outro lugar, mas não pela comida em si, mas às vezes pelo ambiente. E às vezes você vai para o Brasil, você procura também naquele lugar que você tanto gostava, a questão do ambiente. Você não tem. E aí você fala, Claro. nossa, falta alguma coisa aqui. Sim. Então isso é engraçado, muito doido né? essas experiências. Curioso. Bem curioso. Ju, e como é que eu faço, se você pudesse dar uma dica, um exemplo? Eu venho para outro país, quando começa a virar uma rotina e eu ver que não tem mais novidades para mim, entendeu? Que eu vou ter que me acostumar que aquela é a minha vida. Na verdade, qual que é o ruim disso? Às vezes a gente vê, não, eu preciso sempre de novidade. Mas quando a Sim. gente mora num país, a gente não fica procurando assim, estou entediado. Não, mas... Não, a gente entra na Isso. rotina e tá tudo bem. E igual aqui, às vezes essa pergunta que você me trouxe, você fica buscando alguma coisa, mas será que você precisa realmente buscar algo novo? Será que você não precisa entender que aquilo lá
é a rotina, é a sua vida, vida. e tá tudo bem. Aham. Não tem Não problema. precisa você sempre estar fazendo algo diferente, né? Exatamente. É Quer claro. dizer que a gente vai acabar com nossos passeios no final de semana, Fernanda? Não! Por enquanto, sim. Com o coronavírus, sim. Não, é claro, quando você chega numa rotina, eu acho que isso em qualquer fase da vida, se você tá aqui ou se você tá no Brasil, em qualquer lugar que você tá, quando você se vê estagnado, que é uma coisa diferente de você estar acomodado com a rotina, quando você se vê estagnado em questão de profissão, de relacionamento, às vezes fazer algo diferente, então buscar uma viagem, fazer um curso novo, estudar um tema que você não tinha nem ideia. Vou dar um exemplo aqui meu. Quando eu cheguei aqui, eu sou psicóloga, mas eu quis fazer um curso online de cozinha fácil. Então eu aprendi desde como fazer um corte melhor numa cebola. É uma coisinha boba, mas eu fui fazer alguma coisa diferente para ocupar a cabeça, porque aquela era a minha realidade. Claro. E não necessariamente o fato de você estar na rotina é ruim. Mas se você se sentir estagnado em questão de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, aí eu recomendo você buscar algum curso online. Hoje em dia a gente tem... Curso de tudo, né? Exatamente. Você buscar curso que de A a Z, tem. você encontra. Então, isso acaba sendo uma alternativa para esse momento de que você se vê, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Então, buscar isso às vezes pode te ajudar. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Conselhos do Alemanha Cash, veja você. Se fosse bom, a gente vendia, né? Não tava de graça verdade. disponível. Opa! Mas só não vem dinheiro, por favor. Meu Deus. Enfim, eu acho que a primeira coisa que eu diria é definir os objetivos, né? O porquê você está vindo, qual é, onde vai, o que come, como se reproduz, né? Esse tipo de coisa. E definir isso claramente antes de você embarcar no avião, porque eu acho que isso vai fazer com que sua vida fique mais fácil, eu acho, né? Todo mundo tem que ter objetivo para tudo, eu acho. Eu acho que quando você vem com família, ou se você vem com seu marido, vamos colocar aqui numa situação igual a minha, da Fer, é que a gente veio para acompanhar o marido, né? Ou para quem vem para acompanhar a família. É importante que a gente tenha esse objetivo muito claro, porque não é fácil. Você tá aqui, longe da família, longe dos amigos, longe da rotina que você tinha no Brasil, você se vê sozinho. Você não tem aquela rede de apoio que você tinha antes. Você não tem a família para te amparar como você tinha antes, os amigos, a sua rotina de trabalho. Voltando com o que a gente falou no tópico anterior, não que você não tenha, que elas não estão ali na porta do lado, né? Então é diferente esse suporte. Você vai precisar criar esses novos laços. Então, não é fácil esse começo. Então, quando você tem esse objetivo muito alinhado junto com seu parceiro, com seu namorado, com a sua família, naquele momento em que você dá uma desanimada, você se apega naquele objetivo. Qual que era meu objetivo? Meu objetivo é melhorar, me desenvolver, melhorar a minha família. Então, então eu tô alinhado, eu tô junto com meu parceiro, então vamos junto. Então levanta a cabeça e vamos buscar alternativas para essa situação. Agora, diferente quando você vem sozinho para fazer um curso de idiomas, para fazer alguma coisa assim. Já sabe quando vai voltar, né? Exato. Mas mesmo assim, nesse momento, focar nesse objetivo, que é eu aprender o idioma e não desanimar. E lembrar que isso é temporário. Logo eu volto. Então, nesses dois casos, ter um objetivo claro na cabeça é muito bom, é muito importante. A dica número 2 que eu dou pode ser que a adaptação demore. Eu acho que isso é uma coisa muito individual. Bem individual. A gente também nunca pode se comparar com outra pessoa. Eu conheço pessoas que vieram pra cá, em 6 meses parecia nativo. E gente que tá 3, 4, 5 anos que não. Isso vai depender muito de cada um também. Acho que também de encontro que a gente falou ali de como vem, né? Se vem com família, já tem aquele núcleo da família já fechado, vamos dizer assim. Então, não é tão aberto, eu acho, né? Tão fácil. Mas em contrapartida, se tiver filho pequeno, aí tem a escola. E eu vi que muita gente fica amigo da mãe, do pai, do filho, do amiguinho, da criança e tal. Então, eu acho que essa adaptação é muito relativa, mas eu acho que tem que pensar que pode ser que não seja fácil, né? Pra você não se frustrar também quando ter chegar. isso na cabeça, mas vai dar tudo certo.
Sim. Com certeza. Sim. E eu sempre falo, né, cara? Eu sempre mentalizo o pior cenário, né, cara? Se prepare pro pior, pense no melhor e venha o que vier. Exatamente. Já diziam os filósofos. Não sei quem falou essa frase, mas acabei de citar aqui. E outra coisa também que a gente já comentou é tentar pegar experiências, né, de pessoas que já vieram, que já moram aqui, e tentar criar uma rede de amigos ou de conhecidos antes de vir, né? Tentar já começar... Bom, hoje em dia é fácil, na internet aí é fácil. Começa a procurar muito. hashtag Alemanha, você acha um monte de brasileiro. Exatamente. Então eu acho que essas redes sociais aí, esse contato com pessoas mesmo, perguntar do dia a dia é muito importante antes de vir. Antes de eu vir morar na Alemanha, eu recebi o WhatsApp de uma menina que é uma grande amiga minha hoje na Alemanha, a Luana. E eu já tava falando com ela uns 5 meses antes de vir. Ela até, por coincidência, de Blumenau também. E a gente sempre se falava pelo WhatsApp. E pra mim foi muito bom. Tanto que quando eu cheguei aqui, acho que tava no segundo dia que eu conheci ela pessoalmente, parecia que eu já conhecia ela há muito tempo. E até uma coisa super interessante que acontece hoje, todo mês eu recebo o WhatsApp de alguém que tá no Brasil, daí a pessoa fala, tu pode falar com essa pessoa, ele tá indo morar na Alemanha. Aham. De pessoas conhecidas. É um projeto nossa. social esse Alemanha Cast. Sim. E isso é engraçado porque, assim, às vezes a pessoa mora em Berlim. E aí você Isso! mora no Sul. Aí a pessoa, não, meu amigo vai mudar pra aí. Isso, nossa, é Conversa super com ele. interessante. Ele mora em Isso. Berlim. Não, mas eu moro no Sul. Não, mas não é Alemanha? Como se fosse logo Que ali, não né? é perto, né? É Então, claro, ajuda, né? Mas é outro estado, Mas outro isso lugar. eu acho tá? que, pelo menos o meu exemplo, ajudou bastante ter falado com certeza. alguém. Eu acho que com certeza deve ajudar muitas pessoas. eu acho que vai bem o que eu falei em questão de você entender como é que é a rotina. Sim. Às vezes você vem com uma ideia de que tudo vai ser tranquilo, tudo vai ser bonito, redondinho. Mas aí, quando você conversa com alguém que fala realmente da rotina, de achar a escola de alemão e compartilhar essas informações, eu acho que ajuda muito quem tá vindo. Então, Com certeza. Sim. quem tiver vindo aí, quem tem o planejamento, quem tem a intenção de vir, Fernando, Tomás, Escuta o Alemanha Cast aí. já manda aqui um WhatsApp Seja pra padrinho do ele, já Alemanha manda... Cast. Exatamente. Já segue aqui o podcast deles, que tem muita informação bacana. Já segue eles no Instagram, Exatamente. @AlemanhaCast. Olha eu fazendo propaganda. Já manda direct. E eu acho que é muito legal de compartilhar experiências de estar Sim, aqui. com certeza. Eu acho que corta caminho pra muita coisa. Ou pelo menos talvez você não experiencie aquele cenário, aquela situação, mas pelo menos você já ouviu que alguém passou por aquilo, né? Então, se acontecer, não vai te impressionar, talvez, porque, Isso. não, mas isso aí alguém já me contou Sim. isso. Ou você sabe? não vai se achar um ET, nossa, isso só aconteceu comigo. Não, mais gente já passou com por certeza. isso. E você E a gente sempre pensa isso, né, Ju? Só comigo tá acontecendo. Por que Não, comigo? não, de Não. fato não. Nada acontece só contigo. E aí, quando você compartilha e vê que outras pessoas também passaram por aquela situação, te dá também um aconchego de... Nossa, você se sente acolhido. É tipo quando se tira 0 na prova. Aí, Mais gente também tirou daí, não, eu também 0. tirei. Opa! A gente também tirou 0. E tá tudo bem. Então, o que eu posso fazer? Como é Sim. que eu posso me reerguer nessa situação? Claro, Então, claro. criar essa rede de apoio é bem importante nesse Com momento. certeza. Uma coisa que eu percebo que tem gente que vem mentalizando, não, vou ficar isolado de brasileiro para aprender o idioma, para entrar logo na cultura alemã e tal. Né? Minha opinião agora, eu particularmente acho que não faz o menor sentido isso. Eu acho que, principalmente no começo, até você se adaptar com o idioma, com um monte de coisa, é bom ter pessoas brasileiras que você entende perto de você do que você tentar cair de cabeça e não ter ninguém para, né, falar francamente, às vezes, coisas que só você brasileiro vai entender, né? Exato. Eu acho, nesse eu acho que cada um é ponto- cada um, né? Mas eu nesse acho que ponto- não precisa ser radical nesse aspecto, acho. Nesse ponto eu vou concordar e discordar. Eu acho que eu concordo sim. Quando você vem com um contrato que é ou para sempre, é contrato local, Indeterminado. ou um contrato mais longo, sei lá, 3, 5 anos, tudo bem você chegar aqui e buscar uma rede de apoios de brasileiros que você consiga explicar o que você sente, conversar com ou pessoas mostrar que... os caminhos pra você, né? Mostrar os caminhos ou contar também dos desafios que a gente tem quando a gente chega aqui. Mas
eu discordo pra quem vem pra realmente aprender o idioma, né? Sim. Tem muito brasileiro que vai pros Estados Unidos, por exemplo, pra aprender inglês. E volta E aí fluente espanhol, junta, né? Exato. Aí junta com aquele grupo de brasileiro e não aprende o Sim. idioma. Sim. Então, se você vem com o objetivo de ficar pouco tempo pra aprender o idioma, aí eu dou a dica de daí sim, tente se né? isolar, ficar longe de brasileiros, porque isso não vai te ajudar com o seu objetivo que você tem, que é aprender o idioma. Claro. Então, nesse caso, acho que vale se isolar. Mas Concordo. se não for, eu acho que vale sim conhecer outras pessoas brasileiras para compartilhar coisas Chorar boas junto. e as coisas ruins. Exato. E E até em relação a isso, eu também acho que, por mais que a gente venha pra ficar por um período indeterminado, tem que também tentar criar laço com alemães. Uhum. Um exemplo, na Alemanha, onde você for morar. Porque senão você fica... Eu só vou querer ter amigos brasileiros. Eu não vou me inserir na cultura. Uhum. Porque tudo que eu fizer vai ser com brasileiros. Claro. Entendeu? Isso eu acho também super importante. Além de ter... Se tem muitas pessoas que optam por não ter amigos brasileiros. Eu super... Entendo, né? Entendo. E até quem opta por ter somente amigos brasileiros, eu acho que deveria também ter amigos alemães ou o país que vai morar para entrar na cultura, até para aprender o idioma. Porque senão pra gente é muito mais cômodo falar em português. Aham, certeza. sim. Eu não preciso me esforçar. Sai automático. Já o alemão... Sim. E eu acho que quando você conhece pessoas da Alemanha, alemães, convive com alemães, eu acho que você conhece uma realidade que você não vai conhecer em blog. Isso! Você vive uma realidade com muito mais real ali, que ele vai passar experiências, ele vai te contar coisas que só o alemão mesmo vive. Isso. Sim. E Então até é quando importante tu vai também. na casa de um alemão, um exemplo, tu vai jantar na casa de um alemão, não tem nada a ver se você fosse na casa de um brasileiro. É totalmente diferente a maneira que ele te recebe, a maneira que... Quer ver o churrasco, né? Não, esse vale um episódio à parte, Com só pra falar de certeza. churrasco alemão. E o próximo ponto que eu falo é a mente aberta, né? É importante que a gente tenha essa ideia de que mudar de país, você tá entrando na cultura do outro, você tá entrando no país do outro. Então, você que tem que se adaptar. Não Sim. é o país que tem que se adaptar a você. Sim. Então, a partir do momento que você tem a mente aberta para entrar naquele lugar, você entende que aquele país funciona daquele jeito, que as pessoas, elas têm uma cara fechada, mas não é que elas estão bravas. Não, é o jeito, né? É o jeito delas. É mesmo? E tá tudo bem. Eu Sim. acho que é importante você ter isso na cabeça. Sim. Quando você tem essa mente aberta, você consegue olhar para aquele lugar de uma forma muito mais tranquilo do que querendo impor o seu jeito de ser. Impor, não. Imagina, tem que sorrir, tem que dar bom dia. Não. Mas se eles não dão bom dia, não é porque eles estão bravos. Talvez o dia com não você. seja bom mesmo, né? Talvez, exato. Quantas vezes no Brasil a gente não fala bom dia, E a não gente não estando queria bom falar. dia? Bom dia por Sim. quê? É, Bom dia pra quem? Queria estar na praia? Queria estar na praia. isso. Então, Mas isso vai bem com a minha última dica. O diferente é você. Claro, é a gente que tá no país Você é o deles. estrangeiro, você que tem que se adaptar. Não eles. Você não vai conseguir mudar a forma com que eles alugam um apartamento. Você não vai conseguir mudar a forma com que eles têm essa burocracia toda de mandar cartas, né? Aham. Eu acho um saco. e a gente fica, não, manda e-mail. Não, a gente tem fax ou carta, você pode Então, escolher. assim, ficar reclamando não ajuda nada. Não ajuda nada. Então, faça que nem eles. É isso. Então, acho que esses dois pontos, eles se complementam, né? Você É. ter mente aberta e você entender que o país é deles. E você tá vindo, então você precisa se adaptar um pouco mais. E respeitar, né? Se eles estão aqui até hoje e eles têm essa cultura, eles têm esse jeito de ser, isso tem muito a ver com tudo que eles já passaram. Questão de guerra, questão de adaptação, tudo. sim. Tudo faz parte de quem eles são hoje. Então, entender isso é muito importante. Com certeza. É até um jeito respeitoso de você que está entrando nesse país novo, eu entendo tudo que eles passaram e tá tudo bem. Eu vou entender, eu vou compreender e vou tentar me adaptar do melhor jeito possível. Não vou tentar inserir o meu jeito de pensar na cabeça deles. A gente nem tem como mudar eles, né? Não tem como mudar. E depois de um tempo, você morando aqui,
Até tu percebe, que nem tu falou, tipo, que é a fisionomia deles serem assim. Tipo, eles não tão brabos. Aham. É o jeito deles. E é curioso que quando você tá no trem ou você tá passeando na floresta, se você olhar pra algum alemão e der um sorriso e falar bom dia, eles retribuem esse bom dia. Sim, Mas, com Então- certeza. mas é bem engraçado que eles são bem contidos. Eles assim. são extremamente contidos, eles às vezes acham tu dá um estranho. sorriso assim, Isso. fala, eles ficam meio Eles acanhados. acham estranho, assim. tipo, como assim, bom dia? Mas eles, Tá eles feliz de mim. respondem com outro sorriso. Sim. É, bem legal. claro, sempre tem o cara que... Claro. Mas no Brasil também tem. Exato. Né? É assim, Mas de uma forma geral, se você der um sorriso, falar um bom dia, eles vão responder do mesmo Com jeito. com certeza. Legal. Então, eles não são tão bravos. Esse Não. estereótipo alemão não é tão verdadeiro assim. Sim. Dá um sorriso pra você ver como eles retribuem. E finalizando agora o episódio, eu gostaria de saber, tem como se preparar o psicológico para vir morar no exterior? Eu acredito que tem, depois eu vi a Ju. Que bom, que bom. Eu acho que dá sim, na medida do possível. Mas não tem manual, né? Não tem manual, Não não tem tem passo 1, passo 2, passo 3. Eu acho que é muito da experiência de cada um. Busque uma rede de apoio, busque pessoas que já viveram aquela primeira impressão, aquelas primeiras adaptações, que isso pode ajudar muito. Então, tenha a mente aberta. Escute o Alemanha Cast. Escute o Alemanha Cast, não só esse episódio, mas todos os outros, que tem várias dicas muito Ai, ai. boas. E vai dar certo, vai dar certo. E depois de ouvir tudo isso, eu acho que realmente tem como a gente, às vezes, se preparar, parar um pouco para pensar só na burocracia que vai ter e parar para pensar um pouco nos desafios que eu vou ter nesse novo país, porque eu não pensei. Eu só pensava nisso, no apartamento, na mala, na passagem, na viagem de avião. Eu acho super importante as pessoas realmente pararem e pensarem. E quem puder fazer um tratamento, talvez com um terapeuta, o antes e o depois, eu acho super importante. Eu acho que nessa finaleira, que nem eu falei, né, durante o programa, essa fase final de mudança é tão corrida, é tanta coisa pra fazer que você acaba não parando pra refletir como será a sua vida. Né? Não que isso vá resolver alguma coisa, mas várias coisas que provavelmente são óbvias que você não para pra pensar antes. Talvez esse momento de reflexão antes de vir e tal possa fazer com que a sua vida fique mais fácil aqui, né? Ou pelo menos você não se assuste com um monte de coisa que pode vir a acontecer, né? Exatamente. E eu acho que é isso. Temos um programa? Temos um programa. Eu queria agradecer a presença da Juliana e quer deixar o seu contato para as pessoas aí? Antes de deixar o contato, eu que agradeço o convite. Opa! Saiba que quando os ouvintes quiserem a minha presença, eu tô aqui. Oh, legal. Já amei estar nesse cenário todo. Fiquei super empolgada, que não dá pra transmitir meu sorriso, o tamanho do meu sorriso. A gente que tá aqui tá vendo. Então, muito obrigada, Fer, Tomás, pelo convite. Meus contatos, @juliananeves.psicologia. No Instagram. E meu Instagram, né? E meu e-mail, psicol.juliananeves@gmail.com. Então, Eu vou deixar uma dica mais fácil. A gente vai colocar um link lá de parceiros no nosso Alemanha Cast. sim! Então você, ouvinte, entra lá, alemanhacast.com.br, clica lá nos parceiros e procura lá a Juliana, que vai ter um formuláriozinho de contato para você. Fica bem mais fácil. Tá Exato. bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Agradeço então e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchus! Você gostou desse programa ou tem alguma pergunta para fazer? Escreva para nós, podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br e até o próximo episódio!